Pode iniciar. Prontinho. Olá, essa aqui é a experiência 5 teórico simulado e prático sobre antenas. Nós somos o grupo A. Nosso grupo é composto por Beatriz de Siqueira Maciel, Daniel Oscar, Luísa Mussi e Marco Antônio. De início, eu gostaria de fazer um pequeno resumo sobre o que será encontrado aqui nesse vídeo, nessa introdução. As antenas, elas são, com certeza, as principais fontes de transmissão de informação, conectando o mundo inteiro. A antena é uma interface entre as ondas de rádio que se propagam no espaço e as correntes elétricas que se movem em condutores metálicos, usadas como transmissor ou receptor. Em seguida, será mostrado teoricamente o funcionamento dessas e a parte prática, sendo ela a simulação. Então, esse é o resumo do que será feito hoje nesse experimento em grupo. Uma pequena introdução, contendo justificativa do problema e objetivos. Tem-se que o principal objetivo é mostrar fisicamente a funcionalidade das antenas no dia a dia, sendo que é algo tão funcional, porém tão pouco notado e, porém, muito pouco entendido. Dessa forma, será explicada a sua funcionalidade e demonstrações no software do Maxwell. No caso, a gente usou também o outro software que o professor nos indicou para poder fazer essa simulação também. E é muito importante isso, frisando, porque muitas vezes a gente usa coisas que têm antenas, como, por exemplo, recepção de dados, de TV, até mesmo com o celular e essas coisas, e a gente não entende muito bem como é que chegam esses dados, como é que chegam essas informações. Então, saber como funciona uma antena é muito importante para isso. Dando um embasamento histórico, com o advento da globalização, a gente conseguiu ter uma conexão mundial. Isso deu-se graças às antenas. Elas foram um importante papel porque, a partir dos sinais transmitidos por elas, elas são tanto dão sinal quanto recebem. Então, como que a gente consegue, por exemplo, enviar uma mensagem aqui do Brasil para uma pessoa que está em outro mundo? Ou em outro lugar do Brasil, no caso. Ou em outro lugar, em outro estado, em outro continente, enfim. Tudo isso é através dos sinais que tem de uma antena, que se tem em celular e em estações, né, no caso. As antenas é um dispositivo que, através das ondas de rádio, conseguem transmitir sinais que se propagam por longas distâncias. E lembrando que cada uma tem a sua frequência, tem a sua amplitude, e tudo isso vai variar de acordo com a intensidade que ela está percorrendo. O campo magnético envolve campos elétricos e magnéticos que variam de acordo com o tempo. Então, um grande precursor disso seria o tempo e a distância de a que estão posicionadas e direcionadas. O magnetismo diz respeito às propriedades dos ímãs. Então, outra coisa que tem, por exemplo, dentro de um celular, e poucas pessoas sabem, além da antena, que é o sinal de transmissão, são os ímãs. Que foi até um experimento que a gente fez com o professor passado, que era pegar um aplicativo, um software no celular, colocar uma régua e ficar aproximando do celular. A partir disso, iria gerar um campo magnético. Agora eu vou passar para o Daniel. Bom, a antena específica que a gente precisou fazer no nosso experimento é uma antena que chama um quarto de onda ground plane, então ela está aterrada. Bom, o que acontece? Um modelo de antena que a gente conhece bastante é a antena dipolo. Então, é basicamente um bastão, tem um polo e dois polos. No caso, tem dois polos e os dois recebem sinal e processam. O tipo de antena que a gente tem, que é de quarto de onda aterrado, ele é um tipo de antena monopolar. Então, é basicamente um graveto que é direcionado para cima e ele tem um aterramento embaixo. Esse graveto, esse pedaço de metal, ele é dimensionado de forma a ter um quarto do comprimento de onda da frequência que ele quer pegar. Então, se a gente tem uma frequência que a gente está mirando, que é, sei lá, de 88 a 108 GHz, que é a frequência de ondas de rádio, e a gente sabe a velocidade que as ondas se propagam, que é a velocidade da luz, a
a gente consegue ter o comprimento de onda. E com esse comprimento de onda, a gente consegue dimensionar o tamanho da antena que a gente quer pegar. Então, é uma antena bastante simples, é uma antena que não tem grande complexidade no desenho dela, e que ele vai trazer um desempenho bem satisfatório, como a gente vai ver mais para frente. Mas, basicamente, se a gente fosse fazer uma antena de quarto de comprimento de onda aterrado, a gente faria, a gente pegaria a faixa de onda, faixa de comprimento de onda que a gente quer ver, que no caso seria, sei lá, 88 a 108 GHz, que vai ser da simulação. E a gente faria ali o cálculo para ver o comprimento da antena. Depois disso, depois disso está praticamente pronto. E esse é basicamente todo o desenho da antena que a gente quer fazer até então. A gente vai passar pelo processamento de sinal, no processamento, recebimento de sinal, esse tipo de coisa, na simulação, mas em suma, o tipo de antena que a gente vai simular é esse aí, que é o de um quarto de onda aterrado, ground plane. E algumas curiosidades é que as ondas eletromagnéticas são produzidas por cargas elétricas em movimento, são usadas tanto para transmitir sinais quanto para receber, como eu disse no slide anterior. Celular é um captador ou receptor do campo magnético, e cada onda possui a sua própria frequência, como dito também. Agora a gente vai vir com a demonstração do Daniel no software solicitado pelo professor do 1/4 da antena. Bom, como a gente acabou de falar, agora a gente vai trabalhar com a parte de procedimentos experimentais e a modelagem de uma antena Quarter Wave Ground Plane, monopolo, e a gente vai explicar um pouquinho o que esse nome muito feio significa, e depois a gente vai partir para a simulação. Dessa vez a gente não vai utilizar o Maxwell como software de simulação, mas sim o HFSS, que é um outro software de eletrônica, também da ANSYS, e que é utilizado para fazer análise de sinal e algumas coisas do tipo. Depois a gente vai passar pelos resultados, a gente vai mostrar o que cada um deles significa, a gente vai explicar alguns conceitos das antenas, como é o próprio ganho, como é a própria radiação, esse tipo de coisa. E para isso, a gente vai precisar dar uma olhada no nosso documento guia, né, que é o PDF que nos foi entregue. Então, eu vou trocar de tela aqui rapidinho para mostrar a minha tela inteira de computador. E a gente vai ler o PDF junto, a gente vai encontrar qual é que é o vídeo que a gente está utilizando de embasamento, e a gente vai entender como é que funciona essa antena bem específica. Bom, agora vocês estão vendo minha tela inteira, bora aqui, e esse documento que vocês estão vendo agora é o PDF para a tarefa, a experiência 5. No caso, a gente tem a tarefa individual, que é também fazer uma antena, só que é uma antena com PET ou retangular, ou dependendo do seu grupo, circular, elíptico, triangular, uma elipse cortada ou um anel circular, e fazer toda essa simulação. A gente não vai olhar por isso agora, mas também é uma coisa bem desafiadora. A gente vai para as tarefas em grupo. O que a gente vai ter que fazer é de acordo com o sorteio de temas que a gente fez no horário de aula, né, a lista que foi mostrada aqui, a gente precisa apresentar sobre o tema correspondente, fazer uma simulação e conversar um pouquinho sobre como é que funciona. Bom, a gente já passou por quase todos esses passos, imagino que vocês estejam no meio do vídeo agora, e a parte que a gente vai fazer é justo essa. As simulações e procedimentos experimentais do vídeo, eu vou conversar direto com vocês. Bom, o nosso grupo é o grupo A gente ficou com o tema 5, que é a antena lambda sobre 4 ground plane, ou como a gente encontrou sendo chamado ali na internet como quarter wave ground plane. Bom, o link que foi colocado aqui nos leva para esse site. Mesma coisa, é o quarter wave ground plane, e essa aqui é a antena que a gente vai buscar fazer a simulação, entender como é que funciona e tudo. Esse tipo de antena, ele não é uma antena bipolar, né, de dois polos, como a gente costuma ver. Como é o próprio caso, ó, a gente tem uma biquad antena, a gente tem uma discona antena, tem uma antena de dipolo dobrada. Então, cada uma dessas vai ter
uma estrutura específica, vai ter uma forma específica, e ele vai trabalhar de um jeito específico, vai ter um padrão de ganho diferente, enfim, são várias coisas bem próprias. Esse site que nos foi entregue serviu mais para dar uma ideia do que buscar. E eu vou dizer que a simulação dessa antena de quarter wave foi bem desafiadora, porque não existem muitas fontes na internet que vão mostrar muito bem como é que funciona. Eu vou até conversar para vocês aqui. Quarter wave ground plane. Se pesquisar aqui no Google, a gente encontra algumas informações de calculadoras, mas é meio difícil encontrar, por exemplo, um projeto ou um desenho no HFSS, um desenho no Maxo, qualquer coisa. A gente consegue ver muita gente com antena física, mas não muita gente explicando como é que é a antena, como é que funciona, quais são os conceitos de antena, que no geral são bem difíceis. Bom, a fonte principal que a gente vai utilizar é esse vídeo aqui, do canal Kinemark. Ele vai, ele vai trazer, ao longo da simulação, aqui ó, o design de uma antena monopolo para 88 a 108 MHz. 88 a 108 MHz é a banda de sinal das ondas de rádio. Então, essa, no caso, seria uma antena que seria utilizada para o rádio. Bom, ele vai explicar aqui o funcionamento da onda. Aqui ele disse, a faixa de frequência é de 88 a 108 MHz. Então, é meio que a média ali da faixa de frequência é 0,093 GHz, 93 MHz. E aí vem uma das coisas mais interessantes e uma das coisas que dá um nome à nossa antena, que é o quarter wave. O que acontece? Para uma antena receber um sinal, ela tem que ter um comprimento específico. E dependendo desse comprimento da antena, ela consegue ou não receber ondas de tal comprimento de onda, certo? E para isso, a gente vai precisar ou de uma frequência, a gente vai precisar da velocidade. Aqui, ele está usando uma equação da ondulatória, que é que lambda, que é o comprimento de onda, é igual a velocidade sobre frequência, certo? Então, no caso, se a gente fosse mover a lei do que a gente costuma utilizar usualmente, para encontrar a velocidade de propagação de uma onda, a gente pega a lambda, que é o comprimento de onda, e divide pela frequência, pela quantidade de vezes que ela ondula por segundo, essa é a velocidade. Como a gente está tratando de uma onda eletromagnética, a velocidade vai ser a da luz, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Como a gente acabou de calcular que a frequência em gigahertz média é de 0,093 GHz, a gente acabou de encontrar o comprimento de onda das ondas de rádio, comprimento médio das ondas de rádio, que é de 3.225,81 milímetros, certo? É mais ou menos nessa faixa que a gente vai trabalhar. Até então, ele só está fazendo os cálculos para a gente entender quais são as dimensões que a gente vai utilizar para fazer os cálculos, para fazer a simulação. E aqui vem o principal ponto, a principal atenção que a gente precisa ter para o cálculo da nossa antena. A gente vai utilizar um quarto do comprimento de onda para fazer a antena. Então a gente vê que o comprimento de onda, por exemplo, é de 3.225,81 milímetros. A gente divide por 4 e coloca em 806,4525 milímetros. Bom, tá aqui. Ele escolheu um valor de rádio que seja menor do que lambda sobre 20. E no caso, o raio que ele escolheu é de 101,2905. Ele dividiu por 20 no caso, mas ele poderia utilizar qualquer valor, desde que ele ficasse dentro dessa razão aqui, que é justo para a estrutura da antena. Agora, vocês vão ver, o raio da antena, que é um cilindro, vai ser esse daqui, de 161 milímetros, e a altura dela vai ser de 806 milímetros. A gente vai mexer com valores que são bem grandes para o Max ou para o HFSS, mas que a gente vai entender que vão trazer um ganho muito bom. Eles vão ter uma capacidade de processamento de sinal muito interessante. No caso, ele não vai usar 160, ele vai usar 150. O importante é que seja menor do que o 161 que ele utilizou. Beleza? Aqui ele já partiu para o HFSS, então a gente também vai partir. Eu vou pegar aqui no meu computador
eu vou abrir o ANSYS Electronic Desktop, certo? Esse aqui é um aplicativo da ANSYS que ele junta ele junta vários projetos, várias coisas de eletrônica, vários aplicativos de simulação de eletrônica, e a gente pode variar os aplicativos dentro de um só workbench. Então, é uma coisa bastante interessante. A gente pode, por exemplo, utilizar o Q3D Extractor, a gente pode utilizar o iSpark, a gente pode utilizar o Maxwell, e a gente pode utilizar o FSS, que é o que a gente vai utilizar. Bom, antes disso, eu vou pegar aqui nos arquivos, eu vou abrir o arquivo que eu fiz de prática, que é de antena do experimento 5. Bom, é, enquanto ele está abrindo, a gente obviamente não vai utilizar ele. Opa, a gente pegou o Rectangular Patch, esse é o experimento individual. Aqui, esse aqui é o projeto final da nosso experimento, certo? Isso aqui eu fiz de prática, a gente vai fazer a simulação toda aqui, então nem preocupa. E a próxima coisa que a gente pode fazer aqui, por exemplo, é colocar Project, Insert, HFSS, Design. Pronto. Agora a gente tem o design limpinho do HFSS. Aqui, eu estou vendo, é 0.25 ground plane. É porque é a quarter wave ground plane, né? Então, só decidi fazer essa nomenclatura aqui para entender. E a gente vai ver que, basicamente, a nossa quarter wave vai ser um cilindro. Esse cilindro vai estar ligado por um... Opa, espera aqui. Ele vai estar ligado por uma lamp port. Então, é por uma porta de condução, basicamente. E aí, o sinal que for recebido aqui pelo nosso monopolo, como eu falei, não é uma antena dipolo que a gente vai fazer, é monopolo. Vai ter uma só saída e outra parte da antena vai ser o aterramento. Então aqui a gente vai receber o sinal vai ser transmitido aqui pela nossa lamp port, que é a feed line, e ele vai passar para o ground, onde ele vai ser dissipado. Tanto que ele foi colocado com a boundary de perfect E, que é justo para contar como se fosse a Terra ou algum neutro muito bom. Beleza? Vocês estão vendo, o design é relativamente simples, mas a gente vai ter que mudar uma pá de coisa na parte de configuração. Não vamos perder tempo, vamos abrir aqui o nosso próprio design do HFSS. Vou dar um zoom aqui para começar. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui dentro do próprio design, a primeira coisa que ele faz também, é fazer, opa, é fazer o nosso monopolo, fazer a nossa antena. Então, eu vou colocar um cilindro de dimensões arbitrárias. Posso até mudar o nome dele aqui, logo, para monopole, beleza. Bom, vou colocar uma corzinha nele, só para ele ficar bonito, para a gente entender que é a nossa antena. Vou colocar ele como amarelo aqui, amarelo não muito chamativo, esse daqui. Bom, a gente pode ver as configurações dele. Vocês lembram que a gente fez os cálculos aqui sobre um quarto de wave? Bom, o wavelength é de 3.222,81 milímetros, né, que a gente encontrou a partir da faixa de frequência da velocidade da luz, a gente encontrou o comprimento de onda. Dividiu por 4, porque se eu manter na quarter wave, a gente tem 806,4525 de height, de altura. Então, 806,4525. Para o raio, qualquer coisa que seja menor do que 161,2905 está valendo. Vou seguir a mesma coisa que o cara que fez. 150 de raio. Pronto. Agora eu vou dar um fit all aqui para a gente poder visualizar tudo. E vocês estão vendo que a gente fez um cilindro gigantesco para simulações. Outra coisa que eu vou fazer, se a gente for olhar aqui no nosso projeto, é que o cilindro, né, que é o nosso monopolo, a nossa antena, ela vai estar separada do chão, que vai ser o nosso aterramento. Então, para isso, eu vou elevar ele em alguma distância
né, que no caso vai ser um retângulo que eu vou fazer, que vai ser o nosso lambda port, por onde o sinal vai passar. Mas eu vou deixar isso para depois. Vamos seguir o vídeo aqui e ver quais são as configurações realizadas. Vocês estão vendo aqui, ele desenhou um retângulo, adicionou as informações que a gente tinha de raio 150, de altura 806.4525. Ele mesmo tirou o zoom, nada demais. Esse vídeo já é bastante explicativo. Ele vai colocar como material para antena esse PEC. Bom, vamos lá. Vamos seguir os passos que o cara está fazendo. Eu vou explicando conforme ele faz, até porque a gente nem consegue mudar. Para mudar o material, a gente vai aqui em Material. Eu posso selecionar pelo nome, próprio PEC, está em Sys Materials. Vocês estão vendo que ele tem a permissividade relativa de 1, a permeabilidade relativa de 1 também. Né? Ele tem uma condutividade interessante, de 1 vezes 10 a 30, então é uma condutividade muito, muito grande, condutividade elétrica. E as outras informações não vêm ao caso. Né? A gente vê, por exemplo, uma perda de elétrica, uma perda magnética, uma saturação magnética. Bom, tudo isso a gente não vai estar utilizando, mas são essas informações do nosso pack. Vou colocar aqui, deixar tudo bonitinho. Pronto, agora a gente tem praticamente o polo, né, o monopolo da nossa antena. A próxima coisa que o carinha vai fazer, vocês estão vendo? Ele vai levantar isso 15 centímetros, que é o que eu falei da distância que tem, que vai ser representada por esses 4 bracinhos aqui, que é o que vai deixar a antena distante do chão, certo? Ele fez isso para 15 centímetros, a gente pode fazer isso também. É só digitar aqui na posição central, aqui tem o X, Y, Z, então no eixo Z, quero que isso fique 15 centímetros levantado, 15 milímetros, 150 no caso, né? 150 milímetros levantados. Tá, agora a gente tem um monopolo flutuante. Vamos lá, continuidade. Ele adora girar essa câmera. Vocês estão vendo aqui que agora ele vai se preocupar em fazer o nosso deixa eu abrir aqui o 0.25 ground plane. A nossa feed line, isso, eu tinha esquecido o nome. Mas feed line, dentro de uma antena, é a parte que vai ligar o aterramento da antena em si. Ou é o que a gente chama de ground, né? Da antena. Então, eu vou mudar aqui para um estado de câmera que seja um pouquinho mais favorável. Tá aqui, para isso, gente, eu aperto Alt e dou 2 cliques. Se eu der clique aqui no canto superior esquerdo, vou para a vista isométrica. Se eu der clique no centro, eu vou para essa vista aqui, com o eixo X apontando para mim, eixo Z para cima e Y para a esquerda. Posso clicar para a esquerda para mudar a orientação das coisas, enfim, bastante coisa. Vou adotar essa orientação aqui mesmo. E uma coisa que eu já vou fazer é mudar o grid para poder fazer o desenho. Então, mudei o grid para YZ. Em vez de fazer o draw box como para lamp ports, eu só preciso de um filetinho bem fino. Vou desenhar um retângulo. A primeira parte vai estar aqui. A segunda parte vai estar aqui no chão. E agora a gente vai ter que editar as dimensões do retângulo, porque a gente viu que ele vai passar um pouco, certo? Que a gente tem a nossa antena, o nosso monopolo, e a gente quer que isso seja exatamente do mesmo tamanho. A gente sabe que o raio da antena é 150, então a gente precisa que o tamanho disso daqui seja 300, duas vezes o raio. Vou até dar OK, tará. Agora sim, está do tamanho exato. Uma coisa que a gente pode fazer, até para facilitar aqui a visualização, é trocar o nome de Rectangle 1 para Feed Line. Pronto. Bom, como a gente está falando só de uma sheet, só de um desenho feito, a gente pega esse feed line aqui, consegue colocar uma excitation, port, lamp port. A gente vai utilizar essa configuração para fazer a conexão entre a antena e o chão, o isolamento, beleza? Por que eu não fiz isso agora? Porque a gente ainda vai precisar do chão, do nosso ground. Então, para isso, eu vou pegar outro rectangle
Vou fazer o desenho aqui bonitinho. E dessa vez, eu já vou renomear de início para não perder. Ground. Beleza? De novo, eu não vou colocar nenhum material, porque ele vai ser uma coisa fina e depois ele vai ter uma configuração que a gente vai utilizar de boundary, que é de fronteira, que ele vai conseguir fazer o papel de ser um neutro, né? Como se tivesse fincado a Terra de uma forma muito eficiente. Bom, vamos lá. Eu quero que isso seja grande o suficiente para não afetar na minha simulação. Como eu sei que o raio disso daqui é 150 e que isso daqui é 300, eu vou dar uma exagerada. Vou colocar a posição de menos 1000, vírgula, menos 1000, vírgula. Posso colocar aqui um menos 150. Para o X-Size eu vou colocar 2000. Para o Y-Size, licença, garganta está reclamando. Vou colocar 2000 também. Agora vocês estão vendo, vou dar um fit aqui na nossa vista, que o nosso ground está bem maior. Com isso a gente vai conseguir ter um pouquinho mais de liberdade para fazer as coisas sem muito problema. Opa, isso aqui abaixou um pouco. Deixa eu mudar aqui as configurações do ground. Não é menos 150, mas sim 0, porque eu preciso que tudo isso caiba bonitinho. 150 eu confundi com a última parte da nossa configuração, que é uma caixa, agora sim, que a gente vai ter que desenhar, em que ela vai cobrir todo o nosso projeto. E a gente vai considerar essa caixa como se ela fosse a região espacial ao redor da antena. Então eu vou colocar isso aqui como radiant boundary, é a nossa fronteira radiante. Vou ter que mudar as configurações dela por um motivo. Se a gente for aqui para baixo, a gente vê que o nosso ground e a radiant boundary, né, a fronteira que a gente vai escolher para fazer o cálculo radiante, estão sobrepostas. Não quero que isso aconteça, quero entender como é que funciona o campo em toda a região. Então, vou ficar de boa e eu vou mudar aqui as relações. Então, opa, vou aqui na Create Box, vou colocar a altura em X dela para menos 150. Agora sim, menos 150. O tamanho já está considerável e eu vou colocar um pouco de transparência também para a gente conseguir entender o que está acontecendo dentro do nosso projeto. Vou colocar bastante transparência, deixar 0,95 aqui. Pronto. Opa. Ok. E agora a gente consegue entender. Eu vou até mudar entre as vistas aqui para a gente ver como é que está funcionando. A gente vê, por exemplo, que a nossa fronteira está em toda a caixa nesse sentido. Está em toda a caixa nesse sentido. Uma vista isométrica fica até bonitinho de entender. Está tudo bem coberto aqui pela nossa boundary. Bom, agora eu vou partir para a parte de configuração, porque de modelagem está tudo pronto para a nossa antena de quarter wave aterrada, né, o ground plane. Então eu vou aqui em ground, que vai ser o nosso chão. Vou colocar em assign boundary. Opa. Assign boundary, isso, colocar perfect E. O que significa? Que ele vai ser, ele vai ter uma propriedade de meio que um aterramento, certo? Então, qualquer sinal que chegar aqui, por exemplo, no nosso monopólio, vai passar, depois a gente vai configurar pela lamp de port, que é essa feed line, e vai chegar no chão, que é essa placa aqui, para ser aterrado, para ser meio que dissolvido todo ali, e ele não vai interferir na nossa simulação. O que a gente quer ver, obviamente, é a eficiência da antena em captar sinal. A gente quer entender como é que é o perfil do funcionamento das coisas, perfil do funcionamento da antena, no caso. Então, a gente quer que o sinal que chegue na antena
se dissipe todo, a gente não precisa de interferência dele no resto das coisas. Bom, agora a gente tem aqui o nosso aterramento. Bora clicar na feed line, colocar uma excitation e import, colocar lamp de port. Bom, o que acontece? Lamp de port, como eu já expliquei anteriormente, é uma característica de uma sheet em que ele vai ser só um caminho de condução, certo? Então, eu poderia, por exemplo, escolher algum desses materiais aqui como referência. Vou selecionar nenhum dos dois, ele já faz a configuração automática. Vou clicar em OK. E agora, eu vou até mudar a vista para a gente entender como é que funciona a lamp de port. O que acontece? Agora vocês estão vendo que tem um vetor em Z aqui, né? Esse vetor em Z, ele indica, no caso, opa, tá aqui. Se eu for aqui, no caso, em excitations, a gente tem dois feedlines, tá vendo? A gente tem o feedline T1, que é a parte superior, feedline T2, que é a parte inferior. Vou até mudar aqui, acho que dá para ver, né? Feedline T1, feedline T2 aqui embaixo. Bom, agora a gente está com as configurações praticamente finalizadas. A gente consegue ver, deixa eu dar um fit aqui. A gente consegue ver como é que é a estrutura geral da antena. A gente tem o receptor, que é o nosso monopolo. A gente vai ter um retângulo ultra fino, que a gente vai utilizar, a gente vai chamar de feed line, e que ele vai fazer a conexão entre a antena e o chão. A gente pega o aterramento, que vai ser esse retângulo aqui. E agora sim, a gente tem a configuração e a gente tem a modelagem prontas. Bom, acabou que a gente nem usou muito da nossa referência, mas eu vou passar aqui pelos passos que a gente também fez. Ele colocou transparência em praticamente tudo. Vocês estão vendo aqui ele fazendo o desenho do feedline. Aqui ele está fazendo o projeto do chão, né, do ground. Vamos seguir aqui. Opa. Bom, enfim, ele escolheu o tamanho do ground. Como eu falei, é uma coisa que se for um aterramento suficientemente bom, não importa muito. Vocês estão vendo aqui, ele vai colocar a lamp de port dentro do nosso feedline. Então é isso. Essa versão que ele está utilizando do HFSS é diferente da que eu tenho. Como eu disse, o meu foi feito automaticamente. Ele precisou colocar ali o ponto de saída, o ponto de entrada. Em suma, não mudou muita coisa. A próxima coisa que ele vai fazer é colocar o aterramento no ground plane dele. Falta fazer, como eu falei, a Radiant Box, que vai ser onde a gente vai rodar a simulação. Ele colocou como material da Radiant Box aqui vácuo, tá vendo? Eu também coloquei aqui, ó, a Radiant Boundary, vácuo. Mas se a gente quiser saber, por exemplo, como é que é o comportamento no ar, a gente pode mudar aqui para Air. A gente pode mudar para qualquer coisa que a gente quiser, né? Bom, sim, isso me lembra uma coisa. Uma última coisinha que a gente precisa fazer. Agora a gente sabe que o sinal vai chegar aqui, vai passar pela feedline e vai ir para o chão. Falta uma coisa. A gente precisa colocar uma fronteira. Opa. Aqui. Pronto. Uma fronteira de radiação. Agora sim, o HFSS vai ter tudo o que ele precisa. A gente sabe que dentro desse espaço ele vai fazer uma análise das ondas que vão chegar, as ondas eletromagnéticas. Ele sabe das propriedades de cada um dos materiais que estão aí. Certo? Bom, não resta muito mais o que fazer. Vou seguir pelos passos que o Carinha fez. Você vê que a Radiant Box que ele escolheu foi bem grande. Não mudou muita coisa. Aqui ele está colocando a boundary de radiation para fazer a simulação. Dá para ver. Ele viu que falta agora só o setup de solução. Certo? Bom, aqui é um outro ponto interessante que a gente vai precisar fazer.
Agora a nossa simulação já está a par ali com a nossa, já está a par ali com a bibliografia. Vou invalidar. Vocês estão vendo que tem uma fronteira. É, tem uma fronteira, uma falha na fronteira e uma falha no setup. Eu consigo ver o que está errado aqui dentro do Messenger, tá vendo? Então, tem terminal em excesso no nosso lamp de port e não tem nenhum setup de solução. Bom, setup de solução faz sentido, a gente não colocou para acontecer. Bora ver o que está acontecendo com o nosso lamp de port. Deixa eu ver aqui em excitations. 1. A gente tem feedline T1, feedline T2. Para garantir que a gente está fazendo certo, vamos deletar tudo. Vou selecionar de novo o feedline, sem pressa. Assign excitation, lamp port. Ok, aconteceu. Vamos validar, ver se aconteceu de novo. Ah, entendi agora. Vou deletar mais uma vez. Se a gente for olhar aqui na nossa referência, quando o cara está fazendo o lamp de port dele, a garganta está reclamando. Opa, ele está fazendo o ground, né? Bom, vamos esperar aqui um pouquinho. Bora chegar na parte em que ele está fazendo a configuração das coisas. Então, aqui ele fez todo o desenho de ground, do feed. Aqui ele escolheu o lamp de port, fez a resistência. Ele vai fazer a linha de integração. No nosso caso é automático, né? Mas escolheu um terminal só. E finalizou a configuração. Bora ver o que a gente consegue fazer aqui no nosso. É outra versão, então essa é uma coisa um pouquinho chata de fazer. Deixando no feedline, excitation. Agora ver o que aconteceu. Agora sim, a gente tem só um excitation, a gente precisava selecionar os dois. Vamos validar. O que eu vi aqui nas boundaries de novo, cara? Ah, dessa vez não tem nenhum terminal. Bom, essa é uma das graças de aprender um software novo, né? A gente está usando um software totalmente diferente só para esse. Deixa eu colocar aqui uma referência, o nosso monopólio. Pronto, agora sim, ele só tem feedline. Vocês estão vendo aqui que nas boundaries está tudo certo, falta só o setup de análise. Clicar com o botão direito, adicionar um setup de solução. Bom, a frequência que a gente vai utilizar, não sei se vocês lembram do cálculo que a gente fez lá no início, mas a gente quer uma banda de frequência de 88 a 108 GHz, certo? Então vou até pular aqui do Gradient Box, né? Peraí, vamos voltar um pouco. Aqui tem umas mudanças de simulação também que a gente vai ter que fazer. Bom, aqui o carinha está fazendo o setup de solução, vocês estão vendo, a versão dele é meio diferente, mas a frequência da solução tem que ser semelhante à que a gente vai utilizar, é o que a gente pensou, né? Então a gente tem, por exemplo, uma faixa de frequência que é de 88 a 108 MHz, né? MHz é 10 elevado a 6, giga é 10 elevado a 9. Então a gente precisa fazer 0.093 GHz, que é o intermediário ali da faixa de frequência, que a gente utilizou inclusive para fazer o cálculo do tamanho das coisas. Como a gente quer um resultado um pouquinho mais preciso, vamos colocar 10 passos.
DLTS a gente não vai precisar mudar. Se a gente quiser mexer nas configurações a mais, dá para fazer, mas assim, para essa simulação é relativamente tranquilo. Quando eu apertar OK, ele vai abrir uma outra tela para mim, que é a frequência de sweep. O que acontece? Sweep é onde ele vai começar e onde ele vai acabar a simulação na faixa de frequência. Então ele vai de 0.465 GHz a 0.1395 GHz e vai dar para mim os resultados em todos esses ambientes. Ele vai trazer 401 pontos. Bom, será que precisa de tudo isso? Será que é o que a gente quer? Vamos dar uma olhada. A gente pode mudar o sweep type de interpolado para discreto, para rápido. Isso aí não muda muito. E a gente pode ver as soluções aqui. A tolerância de erro, isso aí é basicamente todo o cálculo que a gente vai trazer. Como a gente só quer saber o que está dentro da faixa de frequência de rádio, a gente vai de 0.088 GHz até 108 GHz. Isso é 88 MHz a 108 MHz, é justo a faixa de frequência de rádio. Não preciso de 150 pontos, vou colocar 150, não preciso de 400 pontos, vou colocar 150 para facilitar para a gente. Sweep type a gente pode interpolar, a gente pode fazer discreto, pode fazer rápido, isso vai dar uma mudança bem pequenininha, se a gente tiver bastante cuidado com as outras partes de modelagem e tal. Isso é basicamente como é que a gente vai fazer o cálculo das coisas. Bom, no vídeo ele vai utilizar o discreto, vou até mostrar aqui para vocês. Depois que ele configurar o Solution Setup, vocês estão vendo que a frequência que ele colocou é 0.093, como a gente mesmo tinha falado, é a frequência média e é a que a gente utilizou para cálculo das coisas. Ele vai mexer aqui no Setup, vai adicionar um Frequency Sweep. No caso na versão dele, ele precisava fazer inteiro. No nosso caso, na versão dele, ele precisava clicar, no nosso caso já vai automático. Vou colocar um Fast, poderia ser qualquer um dos outros, de 88 a 108 MHz, 150 pontos. Posso rodar. Quando eu validar, está tudo bonitinho. Vamos colocar essa belezura para simular. A gente pode acompanhar o progresso de uma forma semelhante à do Maxwell, né? Aqui a gente tem o terminal de progresso, aqui a gente tem as mensagens. Por exemplo, quando eu validei e não tinha setup de solução, ele mostrou aqui. Ele mostrou os terminais dos port 1, ele me viu quando eu coloquei os dois, quando eu não coloquei nenhum, enfim. Isso ajuda um pouco, ajuda bastante na nossa simulação. Beleza, aparentemente tudo já finalizou aqui. Se eu for lá para baixo, aqui a gente tem que a simulação ocorreu sem grandes problemas. Muito massa. A gente pode, por exemplo, dar uma olhada no display. Opa, port field. Olha aqui que interessante. Vocês lembram que eu disse que o sinal ia seguir ali o caminho? É disso que eu estou falando. Eu acho que eu troquei as portas aqui do terminal, né? Ele está puxando de baixo para cima. Mas vamos checar se está certinho aqui. Eu posso checar indo aqui em Results. Vou criar um plot. E aqui eu posso dar uma olhada. No caso do parâmetro terminal S, né? Basicamente, fazer um gráfico aqui para ver o funcionamento da nossa antena. Aqui a gente tem o dB, que é o equivalente a processamento, por assim dizer. Bom, dB é a unidade de medida que a gente utiliza, desculpa eu confundir as palavras aqui, mas é a unidade de medida que a gente utiliza para fazer o processamento de sinal nas antenas, né, para medir o processamento de sinal das antenas. Se a gente for dar uma olhada aqui, pegar outro rectangular plot, em vez da gente utilizar, deixa eu ver, o ST, pode pegar o VSWR, que é outra variável que é utilizada nas antenas. Essa eu não conheço muito bem, admito. A gente
Consegue retirar várias informações, dependendo do terminal que a gente escolher, dependendo da unidade que a gente escolher, tem bastante coisa aqui. Tudo que eu preciso fazer é clicar com o botão direito e fazer um plot, certo? Deixa eu fazer opa, rectangular plot não, né? Vou aqui em campos. Deixa eu pegar um polar plot, peraí. Vamos seguir aqui a simulação do nosso fera. Como eu falei, ele fez todos os passos aqui. A gente não precisou fazer isso porque a configuração já saiu automática. Bora em Results. Aqui que ele fez o que a gente tinha feito. Aí que é pegar esse cálculo de dB por frequência. O gráfico está um pouquinho distinto. Deve ter sido alguma diferença de cálculo, alguma diferença de tamanho. Aqui ele só vai mudar os limites para o gráfico ficar bonitinho. Mas essa parte aí é até importante. A gente pode pegar um rectangular plot, por exemplo, para VSWR, que é um outro parâmetro, como eu falei, que é interessante para a antena. A gente quer que ele não seja muito grande. E a gente pode escolher várias coisas. Agora, para a gente fazer uma análise dos campos. A gente vai precisar utilizar essa aba aqui, que é Radiation. Pode inserir um Far Field Setup para uma esfera infinita. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que seja construída uma esfera infinita ao redor da nossa modelagem. E ali ele vai fazer um sweep em φ, que é o ângulo equivalente ao equador, por assim dizer. Tem um nome próprio para isso, é o ângulo polar, se não me engano. São os ângulos polares, né? Tem φ e θ. A gente sabe que numa revolução de 360 graus de φ e uma resolução de 180 graus de θ, a gente tem uma esfera inteira. Daniel, por que você colocou 360 graus de θ? Ficaria redundante? Ficaria redundante, mas isso não vai afetar os plots que a gente vai fazer. E eu quero ter esse 360 de θ para a gente poder utilizar um gráfico que a gente tem aqui. Aqui vocês estão vendo que o setup já foi colocado. Agora nos resultados a gente consegue fazer agora o reporte de far fields, que é o reporte do funcionamento, né, da radiação, basicamente. Enfim, por que eu criei o 360? Para poder pegar o radiation pattern, dar uma olhada aqui em gain, que é o ganho, eu coloco aqui em dB, que é a nossa unidade de medida, para avaliar isso. Boto para rodar, ele está fazendo aqui o cálculo agora do radiation pattern. Pronto, agora a gente está vendo. Por que eu escolhi 360? Se eu escolhesse 180, na parte de φ, né, de θ no caso, o ângulo estaria pela metade aqui, saca? Não exatamente esse, mas um tipo de cálculo desse. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou pegar um outro radiation pattern. Eu quero ver qual é que é o de φ e eu quero ver qual é que é o de θ em dB. Quero ver o ganho, né, no caso, como eu falei. Vou fazer o reporte, ele vai fazer aqui os cálculos para mim. E temos os resultados. Vamos só esperar aqui ele plotar. Agora sim, é um gráfico um pouquinho assustador. Mas vocês estão vendo que esse aqui, o ganho de θ, ele tem esse padrão, né? Que é equivalente, é tipo uma seção de maçã mesmo. E na parte de dentro, a gente tem o ganho de φ. Ele tá com um formato meio esquisito, porque tem... Para cada valor de φ, ele trouxe um ganho... No caso, ele deu um valor de φ para cada grau aqui que a gente tiver. Então, ele vai de 180 até... Bom, eu não vou clicar tantas vezes assim, mas ele vai de 180 até menos 180. Então, a gente tem 360 plots diferentes aqui em φ e um plot só em θ, que é na seção que a gente escolheu de 180 graus de φ. Bom, é para isso que a gente vai precisar de um θ
que vai de 0 a 360. Vamos voltar aqui para o nosso plot de ganho e a gente vai entender que isso aqui é mais ou menos referente ao φ 180 graus dentro da antena e que o ganho é uma variável que vai definir a capacidade da antena. Aqui, no caso, tem todos os plots, né, de 180 até menos 180. Todos eles são coincidentes, então não vai mudar nada. Mas é uma variável das antenas que ela vai dizer qual é a capacidade que a antena tem de converter um sinal elétrico, um sinal, uma onda eletromagnética em um sinal elétrico. No caso, como a gente está mexendo e fazendo toda a simulação para a, a banda de sinal de onda de rádio, a gente quer ver a eficiência que essa antena aí que a gente construiu tem de converter ondas de rádio para ondas elétricas, e aí eu uso essas ondas elétricas aí, essa corrente elétrica, para uma caixa de som, para o que quer que eu queira fazer. Uma última coisa que a gente vai fazer, bora fazer um outro far fields aqui. Em vez da gente utilizar o plot retangular ou padrão de radiação, vamos colocar em um plot polar 3D. A gente vai ter um sweep em φ e um sweep em θ. E eu quero ver o ganho total da antena. Vou fazer o report. Esse vai ser um pouquinho mais chato, porque ele vai ter que rodar em todas as dimensões. Vamos dar uma figura tridimensional. E agora sim, a gente está vendo um plot de ganho em, no espaço, certo? Bom, vocês estão vendo que... Deixa eu arrumar aqui. Essa aqui é a orientação que a gente tem do nosso plot, certo? No eixo Z, a gente tem meio que duas regiões, né? Ao longo do eixo Z, a gente tem valores bem reduzidos de ganho. A gente pode até olhar aqui. Então, a gente tem uma capacidade muito melhor de processamento de sinal nas laterais do cilindro e uma capacidade reduzida na parte de cima, né? Mais ou menos no eixo central do cilindro. Uma última coisa para ficar bonitinho, eu posso selecionar isso daqui, clicar com o botão direito e plotar um campo. Então, eu vou pegar o Radiation Field, posso pegar, por exemplo, o GamePlot 3, vou aumentar um pouquinho a escala dele para melhorar a visibilidade. Mas vocês estão vendo que dentro da nossa plotagem, engraçado, parece até um sanduíche, né? Aqui os pães e aqui uma fatia de queijo, um alface, o que quer que seja. A gente vê que existe um ganho de sinal muito maior na parte lateral da antena e um ganho de sinal um pouquinho menor na parte central. Vou tirar aqui o plot 3, bora ver como é que é o plot 2 aqui. Opa, plot 2 não rola, nem o plot 1, porque eles não têm várias medidas, como eu falei, né? Eles vão fazer 360 análises de uma vez só. Uma coisa que eu posso fazer para melhorar. Pego o Far Fields Plot, Radiation Pattern. Posso fazer um sweep primeiro e a inicial de θ. E no outro, eu vou escolher um valor específico de φ, certo? Tem, por exemplo, 180. Vou colocar em 90 aqui. Tendo selecionado, agora sim, eu tenho vários valores de θ e um valor fixo de φ em que a gente vai rodar. A gente tem uma frequência de 0,93 GHz. Vou colocar aqui em dB, né? Rodar esse report da faixa de frequência, do padrão de radiação, no caso. Agora sim, a gente tem um cálculo só. Vocês viram que o cálculo foi bem rapidinho, a simulação. E é isso a gente pode pegar no nosso design. Deixa eu colocar em Plot Fields, Radiation Field. Eu vou retirar esse daqui, colocar esse daqui. A visão deu uma leve bagunçada, mas vocês estão vendo. Opa! Deixa eu ver aqui nos nossos fields. Vou aumentar um pouquinho a escala dele.
Vou colocar em 0,6 mais ou menos para a gente poder entender como é que funciona. Ah, esse aqui, né? No caso. Agora sim, 0,6. Beleza. Agora, se a gente fizer a vista de frente, a gente entende que a gente tem um ganho muito menor aqui no eixo do cilindro e um ganho maior aqui na lateral do cilindro. Esse é, em suma, o funcionamento que a gente tem dentro de uma antena desse tipo, né, de quarter wave com ground plane, ou seja, aterrada. Perdão. Bom, a simulação acaba por aqui, né? Aqui a gente conseguiu fazer a simulação, a configuração. A gente viu alguns dos resultados. A gente viu o padrão de radiação, a gente viu onde que o ganho é maior dentro da antena. A gente conseguiu ver bastante coisa bastante interessante. E agora a gente vai para a discussão de resultados, em que eu vou discutir ainda mais sobre isso, ver como é que foi toda a experiência de montar as coisas. Eu espero que vocês curtam o restante aqui do nosso. Bom, como a gente acabou de ver nos procedimentos experimentais, a modelagem dessa antena é bem específica e os resultados são bastante interessantes. Se a gente for conversar um pouco sobre todo o processo, uma das coisas que mais se destaca é que a gente utilizou algumas funções que a gente não costumava utilizar nos demais experimentos. Além da gente usar o próprio software HFSS, que é bem diferente do Maxwell em alguns quesitos. Mas a gente precisou fazer, por exemplo, uma porta, né, para passar ali a onda recebida da antena para o aterramento e fazer toda a parte de análise dela. Na simulação, não teve nada de muito diferente. E a gente precisou só tomar bastante cuidado ali com a parte ao redor, meio que a região em que vai rodar a simulação, porque ela precisava cobrir tudo, inclusive o aterramento. Então, foi uma parte bem cuidadosa aí que a gente precisou fazer. Se a gente for para o próximo slide, a gente consegue ver um pouco dos resultados, que é a principal parte de destaque. E daí nas imagens, dá para ver que é uma coisa que assusta um pouco, por conta de todos os números, de todas as partes. Mas, em suma, o que a gente está mostrando aí na simulação é meio que a área de recebimento do sinal. Quanto mais vermelho for, tanto no gráfico da direita quanto no da esquerda, maior é o recebimento de sinal. E a gente vê que, dependendo do ângulo, a antena recebe o sinal de uma forma diferente. Então, se a gente vê no plano XY, ali no plano deitado da imagem da esquerda, parece que é uma florzinha, mas é o recebimento de sinal dentro do ângulo φ, né, que é o que vai gerar nesse sentido. Se a gente for pegar a parte vertical, é meio que uma seção de maçã, que é no ângulo θ. E a gente observa que ele tem um comportamento característico das antenas, que é de ter, ao longo de um eixo, um ganho muito maior do que no outro. Se a gente for passar para o próximo experimento, próximo slide, no caso, dá para ver exatamente o que é. No gráfico de baixo ali, a gente tem o ganho, só para reforçar, o ganho é a capacidade que a antena tem de converter o sinal recebido em impulso elétrico. Então, é basicamente a capacidade dela de pegar o sinal de alguma forma. A gente vê um ponto bem característico de baixa no ganho, ali no início do gráfico e no meio. Se a gente for olhar em relação ao θ, isso vai coincidir com os eixos inferiores, com o próprio eixo da antena, a parte de cima e a parte de baixo. Nas laterais, ele tem um recebimento de sinal bem mais forte. Mesma coisa, só que se a gente trouxer para uma parte mais tridimensional, é o gráfico da direita. A gente vê que essa seção ali, que parece uma maçã cortada, só vai representar a capacidade da antena de receber o sinal. E como a gente já falou, os sinais são ondas eletromagnéticas. Então, isso aí vai ter toda uma interação do campo magnético, toda uma interação do campo elétrico. E é o que a gente até conseguiu ver nas outras imagens, naquele desenho de flor ali que estava na antena. Em suma, das simulações, a gente tem isso. Pode puxar. Para começar o fórum, então, eu gostaria de trazer uma curiosidade e um pequeno quiz. Eu vou perguntar para a Bia. Bia,
Você sabe quantos modelos diferentes de antenas existem e qual deles é o mais famoso? Vixe, eu não tô sabendo, não. Você pode me explicar? Bom, existem 7 modelos diferentes de antenas. E o mais famoso dele é a famosa antena parabólica, que é aquela que a gente tem geralmente em TV e etc. E existem algumas outras, como a log periódica, painel de polo, painel duplo delta, slot, super unstyle ou batwing e essa parabólica. Esses são os 7 modelos de antena existentes. Mais uma vez, uma chuva de conhecimento e informação caindo aqui nesse grupo. Duvido que exista um fórum melhor que esse. Um outro ponto muito interessante que a gente pode trazer sobre as antenas é que, no momento, nós todos estamos ali no quinto para o sexto semestre, e as antenas são um tema que é bastante complexo, é bastante nebuloso, porque ele mexe com conceitos, tipo, o conceito mais básico de uma antena é uma onda eletromagnética, que é uma coisa que a gente só está estudando agora. E toda a parte de ganho, toda a parte de cálculo, de tudo que envolve uma antena é bastante complexa. Então, dá para dizer que esse experimento também teve uma parte teórica muito pesada. Mesmo que a gente não tenha experiência prática, a gente só precisou fazer a pesquisa sobre essa antena de lambda sobre 4 ground plane, ainda assim foi um experimento bem chatinho de se fazer por causa disso. Da gente ter que entender o funcionamento de uma antena, e aí a gente esbarra, sei lá, em processamento de sinal e já fica uma coisa bem difícil. É um tema que é bastante interessante, mas que exige bastante tempo, bastante cuidado ali para se aproximar, porque senão, de repente, a gente não está entendendo nada, a gente está assistindo vídeo de um indiano porque não tem muito material na internet, fica uma coisa bem complexa da gente fazer. Esse foi o nosso fórum, então vamos seguir com o experimento. Por fim, conclui-se que é de extrema importância simular e entender o funcionamento das antenas, essas que conectam o mundo todo através dos sinais de transmissão. E aqui tem algumas das referências que a gente usou para poder fazer as simulações nos dois softwares, no Maxwell e no outro, e também para poder encontrar as informações sobre as antenas. E a gente agradece e finaliza aqui todo o nosso processo de grupos em prática.